Certamente tu já viu por aí o termo antifa, ou antifascismo, ou fascismo, tudo bem. Isso tem uma origem histórica, todos esses termos, e a gente vai trabalhar hoje a origem deste movimento que está inclusive mexendo na ordem política mundial. Os antifascistas. A gente vai tentar entender um pouco melhor deles hoje. Vem comigo! Fala, turminha, tudo certo? Hoje a gente vai falar de um tema que está na pauta da hora, na pauta do momento, que são os movimentos antifascistas. Nós estamos vendo aí cada vez mais a presença desses movimentos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, os Estados Unidos também de uma forma muito forte, os chamados antifas. Inclusive, agora há pouco tempo, o próprio presidente dos Estados Unidos chegou a twittar, a escrever no Twitter, que os antifas seriam considerados organizações terroristas. Inclusive o presidente brasileiro também, aproveitando a deixa, retweetou essa mensagem do Donald Trump. Bem, o que são esses movimentos antifascistas? É importante a gente tentar entender eles dentro de uma perspectiva histórica. Então, dentro desse primeiro ponto, o meu objetivo já não vai ser abordar muito as questões atuais. A gente vai tentar entender a origem do termo, a origem do movimento e o que, afinal de contas, pregavam algumas características gerais dos chamados antifas, do movimento antifascista. A primeira origem, né, do termo vai ser na Alemanha, onde vai surgir a chamada Anti-Fascist Action, que, salvando evidentemente meu péssimo alemão, era uma ação antifascista. Era uma forma, não era? Era um grupo que tinha o objetivo de organizar, o objetivo de formar uma frente com comunistas, socialistas, anarquistas contra o fascismo. Esse grupo surge na Alemanha, embora evidentemente que os primeiros grupos antifascistas que nós vamos ter conhecimento, eles não vão surgir na Alemanha, eles vão surgir na Itália. Inclusive o termo antifascista, ele é criado, sabe por quem? Por Benito Mussolini. Mussolini que vai criar inclusive uma polícia, uma chamada polícia para o combate dos antifascistas, que seriam aqueles que não concordavam com o partido fascista, o partido do Benito Mussolini. Embora o termo ele ganha mais força a partir de 1932 na Alemanha. E aí o primeiro ponto que a gente vê é que esse grupo ele não é unificado, ele é um grupo heterogêneo, ou seja, são vários pensadores ou várias vertentes políticas que estão ali unificadas em torno de um objetivo em comum, embora eles, de fato, soubessem que dentro desse próprio movimento haviam mais divergências, inclusive, do que convergências, tendo em vista que o único objetivo, de fato, dos antifascistas, a única coisa que unia eles, de fato, era o combate ao fascismo. E esse combate ele vai se dar a partir da ideia aí, não é, de combater o centralismo autoritário cada vez mais presente dentro da Alemanha e dentro da Itália, esse centralismo autoritário cada vez mais forte. É claro que também um ponto importante da gente destacar é de não pensarmos que desde o início esses antifascistas eles tinham real dimensão do que viria a ser, né, o nazifascismo, embora, claro, que com o tempo todo mundo acabou observando o que era de fato o nazifascismo, mas é importante destacar que muitos desses grupos eles até mesmo ignoraram a força ou o crescimento do nazifascismo na Europa nesse período de entre guerras. Então há inclusive alguns eventos que mostram esse pouco caso que foi feito e junto com essa escalada cada vez maior. Porque o que a gente vê muito é que havia muito a ideia de que ali o que acontecia na Itália e na Alemanha era apenas mais um movimento de direita que assumia
não é, o poder e que nada muito além de um avanço burguês normal, tradicional, comum, né, dentro da Itália e da Alemanha acontecia. Alguns desses eventos, por exemplo, em 1921 é que vai acontecer um pacto de pacificação entre os socialistas e Benito Mussolini. Esse pacto de pacificação ele se passava na cabeça de muitos socialistas que o Mussolini ele não era nada mais, nada menos de que uma outra liderança burguesa, não muito diferente das que se tinham, ou seja, não era uma ameaça maior, uma ameaça às instituições de fato. Um outro momento que vai transparecer essa perspectiva de que não havia nada demais, não havia nenhum risco, vai ser na deliberação, por exemplo, do Partido Comunista Alemão. O Partido Comunista Alemão defendeu durante um bom tempo que a queda do Hitler exigiria, na verdade, não uma resistência, mas sim uma paciência, porque ele naturalmente seria derrotado e na cabeça, né, desses dos comunistas alemães, que a partir da queda do Hitler chegaria o momento do Partido Comunista Alemão chegar, não é, alçar ao poder na Alemanha. E o terceiro evento vai ser a revolta de 34 na Áustria, onde o chanceler Dollfuss, instigado aí pelo Benito Mussolini, ele vai decretar a prisão de uma série de socialistas na Áustria, todos eles instigados pelo fascismo italiano, e isso mostrava, né, o avanço desse conservadorismo dentro da Áustria e dentro da Europa como um todo, sobretudo o avanço em cima desses socialistas ali da Áustria. Claro que a gente observa que o movimento antifascista ele não consegue, né, derrubar essa ascensão, embora a articulação dos antifascistas lá aconteça, a gente observa numa proporção muito maior o fortalecimento e a articulação justamente dos fascistas. Eles conseguem chegar ao poder e conseguem articular, né, dominar, aparar todo o Estado italiano e todo o Estado alemão, e em alguns outros regimes com aspirações fascistas, que a gente vai ver na Espanha, mas eles vão ter depois um papel muito importante, os antifascistas, no pós-guerra. Terminada a Segunda Guerra Mundial, cai ali Hitler, Mussolini, enfim, os regimes fascistas, todos eles caem, mas isso não significa, né, que os fascistas e os nazistas, colaboradores do regime, tenham sido totalmente dizimados. Eles estavam ali ocupando todo um aparato judicial, o aparato policial, estavam presentes nesses setores. E os antifascistas eles vão ter um papel importante no sentido de, a partir de 46, de começar a denunciar a presença desses então fascistas e então nazistas nesses aparatos estatais. E esse denuncismo que vai fazer com que muitos sejam expurgados, inclusive julgados depois, nazistas e fascistas, durante a pós-Segunda Guerra Mundial. Embora muitos desses nazifascistas eles vão participar depois de partidos conservadores na Alemanha e na Itália. Inclusive teria sido em 1946 que em um dicionário nós vemos a definição da palavra antifascismo ou antifascista, denotando um pouco também da relevância que esse grupo passa a ganhar nos primeiros momentos pós-Segunda Guerra Mundial. Embora o que a gente vai ver depois também vai ser a perda dessa influência pelo fato, né, de que primeiro os aliados, né, vencedores da Segunda Guerra Mundial, vão ter muito mais influência na Europa e vão vão atuar de forma firme no sentido de limar todos os elementos de figuras nazifascistas dos estados alemão e italiano. E por um segundo momento a gente não pode esquecer que na Segunda Guerra Mundial nós temos ali a Guerra Fria, e esse é um momento importante, porque os antifascistas eles são basicamente ali anarquistas, socialistas, comunistas,
católicos também vão participar, mas principalmente, né, socialistas, comunistas e anarquistas. E num contexto de Segunda Guerra Mundial, evidentemente, que nós não temos ali com bons olhos a presença dessas figuras. Tanto que, por exemplo, no caso da Alemanha, nós temos, né, a proibição do Partido Comunista Alemão, tendo em vista que a origem, né, de toda essa articulação antifascista ela vai se dar ali por meio do Partido Comunista Alemão na Alemanha, agora Alemanha Ocidental. Além, claro, a gente não pode esquecer que essa esquerda, né, por ser altamente heterogênea, ela também tinha ali, né, os elementos da própria fragmentação. Essa esquerda ela começa a se dividir, né, em brigas internas em relação ao direcionamento do movimento e, consequentemente, esses grupos eles também vão tendo problemas não só externos, como esses que eu falei, mas também problemas internos, problemas de organização que vão estar ali presentes. Um elemento que a gente viu agora nesses últimos tempos com bastante presença, de forma muito modificada, algumas viraram grandes memes, ótimos memes, mas tem uma origem histórica, são as bandeiras antifascistas, que vão ser, são símbolo do antifascismo. Elas normalmente são duas bandeiras, né? Uma vermelha e uma preta, ambas viradas à esquerda, sendo a vermelha representando o movimento comunista e a preta representando o movimento anarquista. Era uma forma, né, de mostrar no símbolo a união dos comunistas com os anarquistas em uma luta em comum, que era a luta contra o fascismo. Essa bandeira ela surge nos anos 30, esse símbolo, ele passa por algumas alterações até os anos 70, mas a origem vai estar ali nos anos 30, justamente nesse período forte de crescimento do aparato nazista, ou melhor, né, de todo o regime nazifascista na Europa. Max Cleisson e Max Geber são os criadores dessa bandeira, desse símbolo. Eles criaram essa bandeira dentro de um grupo de artistas revolucionários, inclusive o nome era a Associação de Artistas Visuais Revolucionários, que era onde artistas visuais, não é, vinculados aí à luta não só contra o fascismo, mas à luta também de esquerda, que se articularam nessa associação. O movimento neonazista, ele, a partir dos anos 50, ele perde um pouco de força em razão justamente dessas perseguições que eu mencionei, mas depois dos anos 70 e 80, na Europa principalmente, nós vamos ter o ressurgimento, não é, de grupos antifascistas. Esses grupos antifascistas, eles vão estar ali ancorados no combate a pautas conservadoras, pautas de extrema-direita, pautas vinculadas à xenofobia, que vão começar a surgir em alguns partidos conservadores na Europa. Então há um retorno desses grupos e eles vão se articulando, na verdade, na medida em que a gente nota, né, que quando cada vez mais um surgimento, né, de uma extrema-direita ganha força, esse grupo antifascista ele retorna. O termo voltou a ganhar força, na verdade, depois em 2017, com a movimentação aí de grupos supremacistas brancos nos Estados Unidos, que daí vai ter nos Estados Unidos uma articulação antifascista combatendo essas ideias de superioridade racial. Agora, né, em 2020, nós vemos esses grupos ressurgindo e reivindicando a pauta antifascista de novo, né, com bandeiras vinculadas ao combate à xenofobia, ao combate ao racismo, ao combate a toda e qualquer forma de discriminação. Certo, gente? O vídeo de hoje é esse. A ideia é trazer justamente algumas pautas aí presentes agora, mas que elas têm origens históricas. E a ideia é justamente procurar trabalhar com vocês essas origens, essas raízes desses movimentos. Afinal de contas, às vezes parece, quando a gente vê no noticiário, que isso brotou do nada, mas isso tem uma razão, tem um contexto histórico, ele não surge do nada. Certo, gente? Curtiu o vídeo? Te inscreve aí, deixa teu like, isso é muito importante para o canal e vamos acompanhando aí as aulas toda quarta-feira. Certo, gente? Valeu, abraço!